Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal, onde nós estudamos as lições da Escola Dominical, da CPAD, na classe dos adultos. Nós estamos estudando a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Nós já estamos indo hoje para a lição de número 11, que será ministrada em sala de aula no dia 11 de dezembro, que por sinal é o dia da Bíblia Sagrada. E o título da nossa lição é A Visão do Templo e o Milênio. Então nós vamos estudar o templo que aparece no livro de Ezequiel, do capítulo 40 em diante ali, praticamente quase todos os capítulos falam desse templo, e até em detalhes, Então mostra a estrutura do templo, o tamanho, tudo certinho ali. Se você ainda não leu esses capítulos de Ezequiel, é bom você ler, O texto áureo da nossa lição de hoje diz: E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Isaías capítulo 6, versículo 3. A verdade prática ou ultraje à santidade divina traz destruição espiritual. A santidade de Deus é a expressão máxima da sua glória. Então aqui nós já podemos ver que a lição ela vai falar de glória, vai falar do templo, logicamente, mas de glória, da glória voltando para o templo, e da santidade de Deus refletida, expressada por essa glória que vai encher o templo, do milênio no devido momento. A leitura bíblica em classe está em Ezequiel 43, do versículo 1 ao 9. É muito importante que você efetue a leitura bíblica para que você entenda um pouco melhor a lição, porque a lição trata, da leitura bíblica. O foco, como você vai estudar em classe no dia 11 de dezembro, dia da Bíblia, o foco da lição é a Bíblia, é o texto sagrado. Então nós não podemos deixar de ler. Leia na sua Bíblia antes de iniciar o seu estudo, da lição propriamente dita. A lição tem aí o primeiro ponto, sobre o que vem depois da restauração. Depois nós temos o segundo ponto, o templo do milênio, e depois a santidade e glória. Então a lição está norteada dentro desses três pontos. Sobre o que vem depois da restauração. Nós aprendemos aqui que a linguagem é a mesma, a linguagem do capítulo 43 é a mesma do capítulo 8, quando o profeta foi levado em espírito para Jerusalém e para o templo. Então, se você ler o versículo 1 da sua leitura bíblica em classe, você vai ver: Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. Então, lembra lá no capítulo 8 que Ezequiel é transportado, entre aspas, em espírito, e ele vai para o templo, e ali ele vai ver as abominações do povo de Judá. Aqui a linguagem é a mesma, a visão, ele também é levado em espírito, em visão, a um templo no milênio. Então a linguagem é a mesma do capítulo 8. Subtópico 1, a porta oriental do templo. Então, os capítulos 40 a 42 descrevem o complexo do templo, suas áreas, espaços, dimensões,
Mas é no capítulo 43 que a glória de Deus aparece. Ela volta, nós vamos ver aqui, que ela saiu pela porta leste, né? Pela porta oriental, e ela vai voltar nesse período, no tempo do milênio, também pela porta oriental. E aí nós temos aí 3 observações importantes, que é o subtópico 2. Primeiro, a glória, né, vinha do caminho do Oriente, ou seja, ela iria voltar pelo mesmo caminho pelo qual ela saiu, né? E também Ezequiel, Deus faz menção, né, através de Ezequiel, que a glória, ela encheu toda a terra, né? É uma referência também a Isaías capítulo 6, versículo 3. E ele ouve, né, no meio dessa glória, a voz como uma voz de muitas águas. Isso aí você encontra também em Apocalipse 1:15, que é a voz de Jesus, né, o ser que o profeta vê na visão, como semelhança de um homem, lá no capítulo 1, versículo 26, né? Ele é o Messias pré-encarnado. João fala isso, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então nós entendemos aqui que esse ser, né, que tem a voz como a voz de muitas águas, uma voz poderosa, né, essa expressão como voz de muitas águas, mostrando o poder da voz de Deus, né? No caso aqui, do Messias pré-encarnado. Nós já temos no Antigo Testamento, logicamente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porém, essa doutrina ela é mais explícita no Novo Testamento. Mas não quer dizer que Jesus já não existia. Jesus é eterno, eternamente gerado do Pai. Tá bom? E aí, no tópico 3, as reminiscências, né? O que são reminiscências? São lembranças, né? E ele faz uma referência, olha para você ver. E o aspecto da visão que vi era como da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar e caí sobre o meu rosto. Então ele faz uma lembrança que esta visão da glória é a mesma que ele viu na beira do rio, né? Então isso é muito importante. Então o profeta ele é levado em espírito. Ezequiel compara essa visão como a da primeira experiência como profeta, lá no versículo 1, capítulo 1, versículo 1, também no capítulo 8, versículo 3. Lá na lição 4, nós vimos que a glória de Deus ela se retirou do templo de Jerusalém como sinal da retirada da presença de Deus no meio do povo. Depois de 14 anos da destruição da cidade, Ezequiel foi levado de volta em visão para Jerusalém, como nós já falamos, tá? No ano 25º do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês. Então, esse dia, provavelmente, né, caiu no dia 28 de abril do ano 573 ou 572 a.C. Então, logicamente, aqui Ezequiel está vendo a glória novamente, aquela glória que ele viu quando a sua chamada, né, tal. Mas essa visão, ela é escatológica, então ela é para o tempo do milênio, tá? Que é uma das dispensações. Há uma divergência, né, na quantidade de dispensações, lembrando que os assembleianos, né, eu sou assembleiano, pastor assembleiano, nós somos dispensacionalistas e não aliancistas. Então nós acreditamos em dispensações. O que são dispensações? São períodos de tempo, cujo milênio é uma delas, tá bom? Cujo milênio é uma delas. Então nós vimos aí no ponto 2, no ponto 1, sobre o que vem depois da restauração. Então depois da restauração de Israel,
a glória de Deus vai voltar. Talvez um paralelo, a gente encontre aí um paralelo com a restauração espiritual de Israel, né? Nós vimos na lição anterior a restauração nacional e talvez possamos estabelecer aqui um paralelo com a restauração espiritual, quando a glória de Deus vai habitar no templo novamente. Os judeus no milênio vão estar reconhecendo Jesus como seu rei, como seu Messias e desfrutando desta glória ali também. Agora o ponto 2, o templo do milênio. Então, um templo diferente. Então ele é um templo diferente. Por quê? Que templo é esse? Então nós precisamos lembrar que houve, tirando o tabernáculo, né? Houve o templo de Salomão, que foi destruído por Nabucodonosor, em 586. Depois foi reconstruído por Zorobabel, né, e sua equipe. Esse templo de Zorobabel foi ampliado pelo rei Herodes, na época do Novo Testamento, e destruído no ano 70 depois de Cristo. Então, daí para cá, os judeus não mais têm templo para adorar. Onde eles se reúnem? Nas sinagogas. Né? Nas sinagogas onde eles se reúnem. Nós como pré-tribulacionistas e dispensacionalistas, acreditamos na construção de mais um templo, que é o templo da tribulação, onde o anticristo colocará a sua imagem ali no templo, né? Requerendo adoração das nações, principalmente de Israel. Vai ser aí que Israel vai quebrar o pacto, né? Ele vai quebrar o pacto com Israel, Israel vai reconhecer que ele não é aquilo que ele dizia ser. Mas o templo de Ezequiel, ele não é nenhum desses templos, ele é um templo diferente. Por quê? Porque você não pode, né, você não vê ali os elementos que havia no templo. Então ele é um templo, o autor aqui até cita, né, a Arca da Aliança, o altar de ouro do incenso, o candelabro, o castiçal, a mesa dos pães da proposição. Você não vê esses elementos no templo de Ezequiel. Então ele é um templo diferente. Tá? Ele não é o mesmo templo, não tem a mesma estrutura do templo de Salomão, nem do templo de Zorobabel. Depois nós vemos também que esse templo ele vai estar existindo numa dispensação diferente. Então nós olhamos aí que o último bloco do livro de Ezequiel, capítulos 40 a 48, apesar que lá no finalzinho fala da distribuição das terras, né, entre as tribos, mas uma boa parte desta parte do livro, final, né, do 40 ao 48, foca no novo templo e na nova adoração. É interessante que você leia do capítulo 43, versículo 13, até o 46, versículo 24. Vai ver sobre a adoração no templo. Também fala esse bloco, como eu já disse, fala também da partilha da Terra Santa entre as tribos. Capítulo 47, versículo 1, até 48, versículo 35. Então, isso só vai ocorrer no milênio, na dispensação no milênio. Então, esse templo, ele vai existir em uma dispensação diferente. É um tempo futuro que, na nossa visão pré-tribulacionista e dispensacionalista, vai ocorrer logo após o julgamento das nações. Então Jesus volta, aqui na terra 7 anos de tribulação, né? No céu tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, após a tribulação, julgamento das nações, e as nações ovelhas entram no milênio. Tá? Então é sobre essa dispensação que está falando Ezequiel. O templo de Ezequiel vai existir somente no milênio.
Também o subtópico 3, um ritual diferente. O templo não tem a Arca da Aliança. Uma coisa interessante. Por quê? A Arca da Aliança simbolizava o quê? A presença de Deus no meio do seu povo. Tá? Então, no templo do milênio, não há necessidade da Arca da Aliança. Por quê? Porque Jesus vai reinar em Jerusalém. Ele vai reinar no templo. Então, ele é a glória, a presença de Jesus pessoalmente vai substituir a presença da arca, porque a arca ela era só uma representação e ali Jesus vai estar em pessoa, né? Então, a arca não aparece no templo de Ezequiel, nem mesmo no templo de Zorobabel. Você não vê mais a arca. Provavelmente ela foi, né, ela se perdeu na destruição do templo de Salomão, certo? E o subtópico 4, como explicar os sacrifícios do milênio? É a grande dificuldade de nós dispensacionalistas é explicar, né? Porque os aliancistas ou os amilenistas, eles têm o milênio como algo simbólico. Então, os sacrifícios aí é simbólico. Mas nós dispensacionalistas entendemos que o templo é literal e os sacrifícios precisam ser literais também. Mas como explicar sacrifícios no milênio, sendo que Jesus ele já se ofereceu, né? Ele ofereceu o seu sacrifício, o sacrifício de si mesmo, uma única vez, como diz a carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 10 diz: na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Então não há mais sacrifícios pelo pecado. Então como explicar os sacrifícios no novo templo, no templo de Ezequiel, o templo do milênio, né? A explicação mais aceitável é que esses sacrifícios sejam, né, eles são literais, né, mas como memória do sacrifício de Cristo, como a Santa Ceia. A Santa Ceia é um memorial da morte de Cristo para os cristãos, né? E os sacrifícios no templo, lá do milênio, serão um memorial para os judeus, mostrando que Jesus era o Cordeiro de Deus que morreu por eles, que entregou a sua vida por eles. Então a explicação mais aceita é que sejam literais os sacrifícios, mas representativos da morte de Cristo para os judeus. Ok? Até aqui. Então, o que vimos aqui? O templo do milênio. Vimos que ele é um templo diferente, está numa dispensação diferente, tem um ritual diferente e vemos os sacrifícios representando a morte de Cristo. Agora partamos para o terceiro ponto, santidade e glória. O versículo 5 da nossa leitura bíblica em classe diz assim: e levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. Então, nós vimos aí que a glória de Deus, ela volta para o templo, né? O Espírito Santo levou Ezequiel para o átrio interior do templo. Ele já havia feito isso uma vez, em Ezequiel 8, do 1 ao 3, mas para mostrar para Ezequiel a idolatria do povo. Agora Deus leva Ezequiel novamente para o átrio interior do templo, mas dessa vez para ele ver a glória de Deus voltar. Ele viu a glória de Deus sair no capítulo 8, né, para a banda do Oriente. Agora ele vê novamente a glória, mas agora ela está voltando, né, da banda do Oriente para dentro do templo. Isso é maravilhoso. Então, dessa vez o profeta viu
a glória de Deus encher o templo, como ela encheu o tabernáculo na época de Moisés, como ela encheu o templo de Salomão, né, por 2 vezes, quando a arca é colocada ali no templo e quando o templo é dedicado, a glória enche novamente o templo ali. Subtópico 2, vemos a identidade do guia celestial. Então, no versículo 6, e ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem se pôs junto de mim. Então, Ezequiel, ele vê um homem, ouve uma voz e vê um homem se pondo diante dele, né? Então, aqui, pelas características, tudo indica se tratar do anjo do Senhor, que é o próprio Javé, o próprio Deus. Se você continuar a leitura aí, você vai ver no versículo 7, aquele homem diz: Filho do homem, este é o lugar do meu trono. Então, só Deus pode falar isso, né? O trono celestial, logicamente. E o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel. Lembra que essa é a promessa de Deus. Eu quero habitar no meio de vocês. Eu quero estar no meio de vocês. Então, aquele homem, ele é o próprio Senhor, né? O próprio Senhor que estava ali. E aí, para encerrar, subtópico 3, santidade para sempre. A idolatria, ela foi erradicada, exterminada no cativeiro da Babilônia, definitivamente. Do mesmo modo, todas as abominações e prostituições desaparecerão no meio do povo. Por quê? Aquele templo, né, de Salomão que foi usado para idolatria, né? No templo do milênio, isso não ocorrerá de forma alguma, porque a santidade vai estar ali, a santidade de Deus. E aí tem uma parte que eu gostei muito aqui que o pastor Ezequiel Soares coloca: no milênio nunca mais entrará coisa impura na santa cidade, ou seja, em Jerusalém, porque esta é a lei da casa, como diz Ezequiel 43:12, né? A santidade, esta é a lei da casa. Sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Então, Jerusalém, o templo, seus arredores, não mais chegará coisas abomináveis ali diante de Deus. Então, essa é a promessa da santidade. A glória traz a santidade de Deus, ok? Esta lição é uma lição para o futuro, é uma profecia para o futuro. Porém, nós podemos tirar várias lições, né? Várias lições. Do mesmo jeito que a glória de Deus saiu pelo pecado do povo, a glória de Deus voltou pela restauração, né? Então isso nos mostra que nós podemos nos arrepender dos nossos pecados, receber de novo a presença de Deus, receber de novo a glória de Deus em nossa vida. Basta querermos vivermos uma vida de santidade. Uma outra aplicação que podemos fazer é que a glória produz santidade. Então a presença de Deus em nossa vida produz santidade. Ok? Te espero na próxima aula, no nome de Jesus, na semana que vem, para estudar a lição de número 12. Não perca, porque o trimestre está chegando ao final. Fique com Deus, em nome de Jesus.